diferente da nossa. E a Bíblia, agora, deixando o assunto de fé e religião de lado, ela apresenta algumas coisas que ela tem vamos dizer, ela tem a ambição de ser um registro histórico, que às vezes lendo parece muito estranho. Por exemplo, os nefelins. Isso. Eu fui pesquisar no São Google o que é um nefelim, no São Google, e o São Google revelou para mim que nefelim é isso aqui, não é? Um ser humano está ali, tá certo? O nefelim seria um gigante, e é em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quando vai falar do dilúvio e tal. Os filhos de Deus, os Benai Elohim, de lá no hebraico, possuíram as filhas dos homens, as que mais belas que eles achavam, e geraram nelas filhos que vieram a ser chamados de nefilims, ou seja, que são a descendência dos que caíram. Então, o nefelim é um cruzamento de... É um híbrido. É um híbrido. É um híbrido angelical humano. É um híbrido angelical no sentido de que é extraterrestre, não é dessa dimensão. É anjo, no sentido da linguagem bíblica, com humanas. Aí teriam nascido os nefilins, que diz o livro de Gênesis que são os gigantes que conduziram a antiguidade, que dominaram na antiguidade. Ora, o que é interessante é que você vê em todas as culturas da Terra, dos Nazca, Incas, Astecas, egípcios, celtas, qualquer outro ambiente cultural, Índia, China, você encontra em todas as histórias primitivas, sem falar nos gregos, que são os pais dos semideuses, dos gigantes, disso tudo, você encontra a mesma narrativa de uma hibridização entre seres que vieram de uma outra dimensão com seres humanos. Isso aí está espalhado na literatura universal e também na narrativa de Gênesis 3. Agora, eu calculei ali um ser humano... Mas não são assim como esses caras aí, isso tudo ali é um estudo de escala, o ser humano normal seria aquele, de 1,80 m, né? Tem o ser humano de 1,80 m. Trouxeram aí, o Minotauro está com inveja desse mais velho aqui, desse maior aqui. Ó. Seria um estudo em escala ali, o ser humano teria médio 1,80 m, o nefelim teria 11 metros. Não, esse é um exagero. É um exagero? Absoluto. Quanto mais? A Bíblia dá referências de tamanho de homens grandes. Por exemplo, diz que Og, rei de Bazã, que ficou vivo depois do dilúvio, que tem narrativas históricas, teve gente que sobreviveu ao dilúvio, desse tipo, dos nefilins. Porque o que o dilúvio foi feito... Tem dia que o dilúvio matou todo mundo, para mas liquidar. Não é. Liquidar, inclusive, essa hibridização que deformou a raça humana. Mas escaparam alguns, tanto é que... Mas a Bíblia não diz que não escapou ninguém, só Noé e a família? A Bíblia diz linguagens gerais a partir do olhar de um observador finito. Nós temos a chance de examinar o todo da história e o todo da Bíblia. Uma coisa interessante sobre a Bíblia é que no livro de Gênesis ela diz que não escapou ninguém. E depois do dilúvio ela introduz os descendentes desses caras vivos no mundo, mostrando que alguns deles escaparam. Inclusive, Og, rei de Bazã, que eu ia dizendo, os nefilins. A altura maior registrada lá chega a 5,20 metros por causa da cama dele toda de ferro, que ficava na região de Golã, hoje onde são os montes de Golã, ali era a terra de Bazã. Diz que esse Og era rei daquele lugar, a cama dele era de ferro, tinha 5,20 metros de comprimento, 2,80 de largura, para a gente ter uma ideia do tamanho desse bicho. Agora, Golias, que também era da descendência dos nefilins, que foi da história com Davi, aquele conflito lá com os fariseus, com os filisteus, tinha 3,40 metros. Então não chega a ser essa enormidade. Porque me deu um susto que eu fiz a conta. Um ser humano de 1,80 tem o quê? Pelo amor de Deus, como é que ele vai transar com uma menina Exato. de 1,60 m? Meu Deus, a menina ia ficar arrombada no meio. Né? Ia ser 31 centímetros só de rola, porra. Sai pela boca, assim. Você quer um chafariz? Atravessar a bichinha, não dá. Pois é.